Ô, E aí, opa, grande Mago, tudo bom, e filho? aí, doutor, tudo bom? O senhor Tudo tá? bem, Tudo bem? graças a bom Deus, eu tô bem, Graças graças a a bom Deus. Deus. Graças a Deus. Boa noite, certo, pessoal? Vamos iniciar aqui o Papo Resenha, certo? Hoje com o professor Jorge, né? Jorge Santos. Professor, vamos iniciar com a apresentação, certo? Quem Pronto, não manda aí. me conhece, me chamo Jorge Adriano, sou o presidente do Atlético, certo? Continue mais a apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Tudo bom? Meu nome é Carlos Magno, sou vice-presidente do Atlético. E hoje a gente está recebendo aqui o professor Jorge. Como muitos sabem, ele é professor de educação física, já ensinou em vários colégios. E tem uma trajetória muito grande aí no esporte. Passou por muitos times aqui dentro da cidade. E tem uma história muito linda aí. Vai falar um pouco sobre a trajetória dele e tudo que ele já viveu no esporte, né? E vamos começar com as perguntas. O Jardel vai começar. Vamos lá, Jardel. Professor, pode iniciar a apresentação, certo? Bom, é bem rapidinho, só para o pessoal saber aqui. Boa noite, pessoal, boa noite ao pessoal do Atlético e a todos que vieram aqui para vivenciar esse momento, tá certo? É, é uma honra poder estar com vocês, aprender mais uma vez, para mim todo o processo é um aprendizado, né? Desde o colégio até os treinos, até os jogos, tudo aprendizado, né? Sou graduado em Educação Física, como vocês já sabem, pós-graduado também em Gestão Escolar. Tem alguns cursos aí na área de esportes, como arbitragem de campo, futsal, agora voleibol, e atletismo também. Então, tento estar um pouquinho em cada tipo de esporte para tentar trazer o melhor para os nossos alunos, né? E também para os atletas fora da escola. Não pensando somente no alto rendimento, a educação física eu não posso pensá-la como alto rendimento. Penso ela como uma inclusão, como um processo que a gente vai crescer junto e ajudar, se não sair um atleta dali, que não é para se pensar em atleta, mas ajudar na formação completa de cada um. E se a gente descobrir alguns talentos que queiram trabalhar, a gente vai tentar ajudar pelo outro lado, né? Pratico esporte com paixão desde os 8 anos, de onde eu me lembro, né? Que eu comecei pelo vôlei, depois fui pro futsal. Sou natural de Fortaleza. E de lá para cá, depois que vim, aos 15 anos, vim pro Eusébio. A partir daí, passei mais 15 anos pelo Eusébio e daí vim para o Aquiraz e comecei também a trabalhar por cá. Então, o pessoal me conhece no Eusébio por jogar bola lá, por também trabalhar com a parte esportiva, né? E aqui eu acho que eu estou mais conhecido que lá, um pouquinho pelos meus alunos, né? Então, meus filhos do coração, sempre, né? E os atletas que passaram com a gente vai aprendendo juntos. Pode fazer as perguntas aí, o que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, paciência. Uma das perguntas aqui, certo? Você já respondeu, né? Você é natural de Fortaleza, né? Isto. Como era a cultura onde o senhor morava, onde o senhor nasceu e cresceu? Como eram as brincadeiras da adolescência, da época de infância? Como Bom, era? filho, por ser uma região de praia, Mucuripe, Praia do Futuro, lá aquela região, né? Então, minhas atividades, né, não era como agora que a gente tem um risco de estar saindo aí, qualquer coisa é um perigo de tudo, né? Naquela época era muito mais tranquilo, apesar de que não quer dizer que não existissem os riscos, mas a gente brincava de bila, soltava pipa, raia, como o pessoal chama, né? Mas o futebol sempre foi a paixão de todo mundo, todo moleque, todo menino, né? Lá, por ser uma região de muitos morros, a gente também, de vez em quando, fazia um campinho no morro só para jogar bola, então isso ajudava bastante. Quando não era no morro, era na estrada mesmo, no meio da rua, naquele calçamento que arrancava a cabeça do dedo, e a gente voltava, mas se recuperava, né? Hoje eu olho, às vezes eu olho a nossa juventude, eu sei que a tecnologia mudou muita coisa, mudou muitos hábitos, né? Além da segurança, tudo isso. Mas se você não tiver puxando o pessoal, a maior parte fica dentro de casa, não quer saber de esporte e tal, né? E isso faz com que a gente tenha uma geração, vamos dizer que daqui a 4, 5 anos, esses jovens se tornem adultos mais preguiçosos de alguma forma ou com algumas propensão de algumas doenças que não são interessantes, do sedentarismo. Você vê que eu tenho um pouco mais, eu acho que o dobro da idade de vocês, mas eu tô aí me mexendo toda hora, né? Eu sei que não dá para acompanhar vocês mais na corrida, mas a gente tenta.
dando Aí, continuidade aqui. isso, Dando e continuidade. hum, só para concluir. E assim, ó, para vocês terem uma ideia, todo final de semana, cara, eu tava na praia jogando bola. Era sábado ou domingo, eu sabia até o horário que a maré já estava baixa. Porque era justamente isso, né? Não precisava de mapa de maré, nada, não. Era só de tanto estar lá. Ou era de manhã, no sábado seguinte, já sabia que 6, 7 horas depois ela ia estar mais baixa e a gente acompanhava sempre. Então eu tinha um amigo meu que a gente sempre estava junto. Se não ia para a praia da Iracema, praia do Mucuripe ali, a gente ia para a praia do Futuro. E a pé mesmo. E era meia hora andando para depois bater o racha e voltar meia hora de novo. Ninguém tinha dinheiro não, era na força. Era Pode mandar. muita vontade de jogar bola. Ora, meu amigo, esporte é tudo, né? É Movimento. verdade, pior que é. Agora o professor Jorge lembrou, antigamente a gente saía aqui do centro, né, do Aquiraz, ia para a praia, caminhando, correndo. E hoje a gente não vê mais esse tipo de atividade, né? Querendo ou não, era uma atividade praticada por muitos jovens aqui, né? Uhum. Sobre os hobbies, professor, hobbies e esportes. Sempre gostou de esportes ou tinha outros tipos de hobbies? Bom, eu sempre fui muito apaixonado por esportes, desde menino, né? Desde pequenino. Mas também sempre gostei de ler bastante, né? A leitura sempre fez parte da minha vida. Agora, depois de professor, tenho lido mais ainda, né? Só que agora não mais livros de romance, livro de histórias, né? Agora é só conhecimento, né? Esses outros conhecimentos trazendo para a parte esportiva, parte da educação. Mas gostava de ler, gostava de escrever alguma coisa. Foi um período que eu conhecia poesia, alguma coisa assim, então eu escrevi alguns poemas naquela época. Agora é difícil, é raro um momento que me sinto inspirado para escrever algo, mas não que não faça. Alguma coisa que seja bem importante, então dá para fazer. Fujo do meu lado esportista e vou tentar ser escritor, pelo menos por aquele momento ali, fazer homenagem a alguém, né? Mas era isso, né? Meus hobbies eram esses. Eu sempre fui um cara muito caseiro, muito tranquilo. Minha festa é a bola. Eu não bebo, eu não fumo, eu não gosto de bagunça. Eu acho que vocês já viram que eu sou um cara bem centrado naquilo ali quando eu tô, né? Mesmo quando tá em festas, eu evito, né, tá no meio de rodinha assim, não que eu não tenha as amizades, pessoal, eles bebem, eu respeito tudo isso. E eles sabem que eu não bebo, então ninguém vai ficar me... Ah, Jorge, tem que beber. Não, de forma alguma. Bebe lá, eu fico na minha e tal. Se tiver um refrigerante, bebo um copo. Se tiver água de coco, bebo dois. Se não tiver, bebo só água mesmo, é natural. E qual era, professor, os esportes assim, que o senhor praticava na época de adolescência? Só Filho, futebol? sempre foi o vôlei, o futebol. Eu comecei pelo vôlei, na verdade, né? Por ser muito pequeno, então as pessoas dizem assim, eu tenho uma irmã minha que ela é 1 ano e pouco mais velha do que eu, então a diferença de tamanho era, por ela ser menina, ela cresceu bem mais rápido, né? Disparou. E aí o pessoal via, o Jorge era muito pequeno e dizia assim, não, esse menino não vai crescer mais não. Aí eu fiquei preocupado, né, cara? Mesmo sendo menino, né? Aí eu comecei a procurar e o pessoal lá tinha os projetos ABCs da vida. E o pessoal dizia que o vôlei era um dos esportes que ajudava, devido ao salto, tudo aquilo. Eu disse, cara, eu vou entrar nesse negócio aí. Aí pedi permissão à minha mãe, fui lá, me inscrevi e comecei pelo vôlei, né? Era o menorzinho de todo mundo, né? Mas passei 1 ano e meio no vôlei e tal. E aí depois saí do vôlei, comecei a ver o futsal, né? E aí fui para o gol, já que eu estava acostumado com o vôlei. Primeiro era mais fácil. Comecei no gol. Depois do gol eu comecei a ver que dava para aproveitar a força que tinha mais da força na perna direita e fui para jogar como fixo ali atrás. Aí admirava muitos caras que tinham muita habilidade, então naquele tempo não tinha internet, mas eu observava muito, tinha uns caras muito bons, eu observava tentar aprender alguma coisa com eles, né? E era bacana, então isso tudo influenciou para que eu sempre tivesse entre os dois esportes. Esporte é o vôlei, o futsal. Campo eu só vim praticar mais quando já estava adolescente, porque já campo era mais longe, era mais complicado, né? E algumas corridas de rua, né? De vez em quando eu também me arriscava dar uma corridinha naquelas corridas de Fortaleza, né? Professor, quem foi assim que te inspirou assim a gostar de futebol, que te motivou a gostar desse esporte, né? E também a seguir na área de educador físico, professor. Fala um pouco pra gente aí sobre
Bom, sobre filho, isso? sobre o esporte, eu acho que nasceu comigo. Meu pai, desde de menino pequenino, ele foi embora. Minha mãe foi meu pai e minha mãe. Depois, alguns anos depois, minha mãe casou, né? O meu padrasto. Então, foi o meu pai, que chamo de pai, que se tornou presente. Mas ele não praticava esporte. Mas eu sempre fui apaixonado pelo movimento, né? Nunca fui de ficar parado. Se eu fico parado, eu fico doente. Até hoje. Em casa mesmo, a minha esposa, quando a gente começou o namoro, eu sempre fui muito de bola, né? Mas, e aí depois que a gente casou, eu não parei. O pessoal diz assim, depois que o cara casa, o cara para. Não, eu não. Minha vida sempre foi esporte, ela sabe sobre disso. E aí eu só faço conciliar, né? Tem dia que eu passo, por exemplo, o dia que ela passa trabalhando mais, como no setor dela lá, eu passo o dia com treino, correndo atrás de bola, que é para não faltar com ela. No dia que ela tá mais em casa, eu treino só metade do dia. O resto eu tô em casa. E deixa eu ver, em relação aos esportes, né? Ver o Brasil naquela época, na época de 94, né? Que teve. Ali eu já era adolescente, vi o Brasil conquistar ali o seu título com o pessoal do Romário, Ronaldo, Bebeto, aquele pessoal lá, cara, eu dizia assim, cara, isso é muito bacana. Eu já amava os esportes e ver o quanto aquilo movimentava um país, unia povos diferentes, como é que eu posso dizer? Gostos diferentes, pensamentos diferentes e o respeito que o futebol gerava, isso me encantava, né? Como ainda me encanta hoje, né? E aí, para eu vir para a educação física, eu sempre fiquei depois que eu terminei os estudos, eu sempre fiquei naquela lei, para onde é que eu vou? Eu vou para letras, que gosto de ler bastante, gosto muito de português, gosto muito disso. Eu vou tentar medicina para tentar ajudar as pessoas, mas medicina tinha que estudar bastante, muito, ter algum dinheiro para poder fazer os cursinhos. Eu não tinha condições, tinha que estar trabalhando e ajudando em casa. Então, nesse momento, eu não tinha essas condições para isso. E aí estudei um pouquinho e consegui, aí vi, não, cara, eu acho que posso tentar educação física. Naquela época eu tive um professor que foi minha referência, o cara era professor, ainda era advogado, né, o cara da quinta série. E aí o cara era muito exigente, muito rígido, eu disse, cara, eu amo esse negócio de educação física, sempre gostei. Para mim, educação física, era na beira-mar, você tem ideia? O cara dizia, uma beira-mar, bacana. Lá naquelas quadras lá, onde fica o pessoal ali perto do vôlei lá. Mas como eu não tinha dinheiro, ia correndo também. Lá de cima, lá no Curipe, ia correndo, era meia hora correndo, ia para educação física. E isso não me cansava, isso fazia com que eu me sentisse cada vez melhor. Tanto que, naquele período, eu consegui participar da seleção do colégio, mesmo sendo um dos mais novos. Com 12 anos, estava entre o pessoal de 14 e 15. Mas por quê? Porque eu era apaixonado por aquilo, né? E para mim foi gratificante. Já eu vim para a educação física, cara, porque eu vi assim, infelizmente, a maior parte, não sei se vocês têm a mesma visão que eu, e os alunos que estão com a gente aqui, a maioria dos nossos professores falham em não passar realmente educação física. A educação física não é só bola, né? Não é só o futsal, não é só o futebol. A educação física tem os outros esportes, tem dança, tem lutas. Mas eu não sei nada de luta, não sei nada de dança, mas eu sei que é preciso a gente trabalhar nisso. Então eu tento trabalhar com os temas que eu posso trabalhar, tento trabalhar com os temas transversais, como sobre saúde, sobre o nosso comportamento aqui fora, que isso vai ajudar bastante, né, em torno desse crescimento pessoal de cada um. E eu tento fazer isso, para que a gente tente transformar essa educação física, que não é só deixar as meninas excluídas no canto no celular, e aquele grupinho dos caras talentosos jogando bola, o menino que é mais fortinho não joga, o que é baixinho, que parece... Não, isso para mim não existe. Todo mundo joga, todo mundo participa. E se não participa, eu dou um jeito da brincadeira se tornar uma brincadeira que ele participe, entendeu? Faço uma educação inclusiva, não tem como, né? Não sei se eu respondi a pergunta de vocês, viu? Responder. No caso, professor, uma dúvida, eu acho que todo mundo assim, né? Como era o senhor na escola? O senhor era o pessoal que ficava no fundo, o pessoal ali do meio, o pessoal lá do fundão, como é que era o seu Não, eu pessoal? sempre fui um cara muito focado, cara. Eu sempre, tanto que assim, se eu não sabia na prova, eu deixava lá no chute, mas eu sempre fui atrás, da mesma forma como eu cobro de vocês hoje, né? Eu sempre me cobrei e continuo me cobrando. Eu nunca gostei, até porque tudo na minha vida foi luta, graças ao bom Deus, né? Então,
Você vê que desde pequenino a gente teve que aprender a lutar, porque era só minha mãe, eu e minha irmã e eu, na verdade, vamos pela ordem certa, né? E aí não tinha outro caminho. Ou a gente estudava para ter alguma coisa, para poder ajudar em casa, ou a gente não tinha, entendeu? Muitas vezes eu, quando era menino, então, eu sei que para criança trabalhar não pode, mas aí o vizinho estava fazendo uma obra, eu me oferecia para poder ajudar, nem fosse carregar o tijolo, alguma coisa, para ter alguma coisa para ajudar em casa. Fora do horário de estudo, eu estava lá. Então, assim, eu sempre fui muito esforçado para isso. Porque eu sabia, minha mãe dizia assim, filho, eu não tenho condições, minha mãe era costureira, então, não tenho condições de te dar mais do que isso, dar para vocês mais do que isso. Mas o que eu posso dar, eu dou. Então, eu sempre lutei para que a gente dissesse, não, a única maneira que a gente tem é estudando. Tanto que eu falo para meus meninos, não tem outro caminho, né? Quando eu casei, eu tive que abdicar por um tempo da minha formação profissional, porque eu escolhi o casamento, escolhi a minha família. Então, ou eu trabalhava para trazer o alimento para casa, ou eu estudava e não trabalhava, e não tinha como fazer isso. Então, foi como eu passei 8, depois que terminei o ensino médio, passei de 8 a 10 anos, mais ou menos, só trabalhando, até meu menino fazer ali 10 anos e disse, agora está na hora. Aí eu fui lá, eu estudei para educação física e passei, concluí, estou na luta, entendeu? Mas foi isso. Então, sempre eu gostei de estudar, sempre gostei não de querer ser melhor do que os outros, mas querer aprender. Sempre fui muito curioso com o estudo, entendeu? Se a galera do fundão aí, que eles me perdoem, mas eu sempre estava lá na frente mesmo. Sim, professor, e continuando nessa pegada aí, Mano, qual foi as maiores dificuldades que o senhor teve? As barreiras, né? Que sempre na vida a gente tem dificuldade em tudo que a gente faz, né? Às vezes você tem um sonho, um objetivo, uma meta a seguir, a conquistar, e sempre tem aquelas barreiras que te impedem. E você tem que ser forte para poder superar e conseguir seguir no é o caminho grande certo. Alex. Né? Pois é, filho. Aí, pessoal, o pessoal que tá chegando, agradeço aí a vinda aí e tal. Só apenas um aprendiz, pessoal. Cara, as barreiras, desde pequeno, como você sabe, que a gente está mencionando os exemplos, né? E quando eu tinha ali em torno de 10 para 11 anos, desde os 8 que eu já praticava os esportes dentro do ABC, naqueles projetos que tinha lá. E aí, numa das minhas partidas de futsal, eu comecei a sentir uma dor no pé da barriga, né, tal, e aí comecei a falar para minha mãe, e ela disse, não, vou levar ao médico, né? Toda vez que eu corria um pouco mais forçado, sentia aquilo. Aí foi uma das primeiras coisas que eu tive que aprender a vencer, né? Quando a gente chegou ao médico, ele disse, não, cara, o seu filho está com a hérnia, ele não vai mais poder praticar esporte. Pô, que foi um baque para mim, né? Eu era apaixonado pelo movimento, pela bola, não sabia ficar parado, né? Era o estudo e o esporte, estudo e esporte. E aí, graças ao bom Deus, ele disse, depois que ele tiver adolescente, possivelmente a gente possa fazer algum tipo de cirurgia, mas ele está com a hérnia e não pode seguir. Senão pode ser que aumente, estoure, aquela coisa toda. Mas eu orei ao Senhor, né? Graças a Deus, Deus sempre ouviu, e aí ela sumiu com o tempo. Não passou mais que um ano, né? E aí voltei com toda a força para o esporte. Foi uma das primeiras. As outras foi quando, dentro daquele casamento de minha mãe, a gente perdeu a nossa irmãzinha novinha. Dentro de uma semana, ela tinha 2 para 3 anos. Ficou com uma dor que apareceu do nada e dentro de uma semana a menina morreu sem explicação nenhuma. Só com a dor E aquilo ali foi muito difícil para a gente. Mas tentei entender, mesmo sendo um garoto de 12 anos para aquela época, que possivelmente, com certeza, Deus tinha seus planos, né? E estava evitando alguma coisa que a gente não compreendia naquele momento. E no futuro Deus mostrou isso, né? No caso, no futuro daqueles anos seguintes. Houve a separação de minha mãe com meu padrasto, ele começou a beber, aquela coisa toda, aí se tornou violento, a gente teve que sair, foi o que fez com que a gente viesse morar no Eusébio, a gente nunca pensou em morar em outro canto, porque a relação com a família não estava bem, ele não respeitava, tal. Graças a Deus ele nunca tocou na gente, então sempre foi um grande pai para mim, né? Se meu padrasto, mas era um grande pai. E pra gente foi um baque, porque a gente protegia a nossa mãe e eu tinha um risco, porque ele tentou uma vez contra a vida dela, graças a Deus não foi tão pior, mas a gente não queria ver de novo.
e a gente teve que sair. E aquilo foi uma das piores coisas, porque a gente estava quebrando a família que a gente tinha formado. Era mãe, pai, já a gente considerava ele como pai, e os 2 filhos, né? Já que a terceira filha Deus já tinha levado. E aí depois a gente viu para o Eusébio e começou a construir a vida aqui, né, no Eusébio, durante 15 anos. Foi quando terminei o ensino médio, aí vim para cá, para Aquiraz e tudo isso. Mas foi as maiores dificuldades dentro disso que eu tive que aprender. E uma das últimas foi quando essa me tirou o chão, né? Foi quando eu perdi minha mãe há mais ou menos são 7 anos atrás, pelo câncer. Ela fumava e depois, uns 10 anos antes, ela parou de fumar, mas o câncer a alcançou, infelizmente. E quando ela faleceu, eu me senti sem norte, porque ela sempre foi minha base, ela sempre foi meu tudo aqui, né? E a gente, mesmo eu tendo família, mas ela era, sei lá, cara, não tenho nem palavras para te falar, entendeu? Então por isso que eu falo assim, quem tiver sua mãezinha, seu paizinho, cara, sempre vai lá, mesmo que você não diga nada, só aquele abraço, diz que ama, só. Ela vai entender, eles vão entender, não precisa falar nada não. E todos os dias eu falava para ela, né? E mesmo naquela luta dela, eu achava muito interessante que mesmo na luta contra o câncer, ela, com todas as dores que nem a insulina já se via mais, por causa a dor que já estava tudo, né? Todos os remédios que estava tomando, ela ainda assim se preocupava com os netos, né? Ah, o neto jantou, não jantou, e gemendo de dor, mas perguntava pelo neto. Aquilo ali era muito forte para mim. E quando ela partiu, foi muito difícil, mas Deus me ensinou que eu deveria levantar-me novamente e seguir, porque eu tinha a minha família aqui, que Deus tinha me dado de presente, justamente para esse momento, quando eu estivesse sem essa pessoa como minha referência, né? Então foi os momentos mais difíceis, principalmente esse. Entendi. E dentro do esporte, professor, quais foram as suas principais conquistas, né, como atleta, vamos dizer assim? Bom, filho, eu cheguei a jogar com o pessoal da ABB ainda, né? Então ainda, não sei se vocês conhecem a ABB, deve conhecer, obviamente, né? Parte de salão. Participei de alguns, vamos dizer que torneios com ele. No tempo que eu era do ABC, tinha eu achei muito bacana. Fala o tempo que era moleque, né? Então, vamos começar de lá pra cá. Participei da seleção do ABC, que a gente jogava e participava contra times como Bombeiro, aquela coisa toda. A gente chegou a ser vice-campeão, infelizmente, contra um time muito bom, mas para mim foi aprendizado, né? Depois de adulto, tive, quando o Rogério começou o projeto São Cosmo lá, que vocês também passaram por lá, né? Uma vez eu estava na missa e vi ele indo para lá, para o projeto, né? E aí eu fui lá, cheguei, estava também na faculdade ainda nesse período, cheguei, me ofereci para trabalhar com ele, e a gente começou um trabalho bem bacana. E ali uma das principais conquistas a nível de estado, né, que eu posso dizer assim, a gente conseguiu ser vice-campeão da Lifec com sub-13, de onde a gente tem hoje, né, eu acho que 2 ou 3 atletas lá fora, né. Depois que eu entrei na carreira de professor mesmo, aí eu tive que me afastar de verdade de tudo, né, então não saí, não foi porque tivesse feito inimizade, que graças a Deus onde eu passo não deixo inimigo. Eu faço a amizade e a gente vai seguindo, né, deixo fortalecer, aprendendo um pouquinho. E com vocês a gente começou, mas aí o tempo apertou de novo, e aí, meu amigo, é assim, né? Eu sempre falo, o pessoal chama, professor, vamos ajudar. Até onde eu consigo ajudar, eu tento. Aí quando o tempo aperta, porque essa vida de professor não tem como ficar parado. Por exemplo, estava aqui agora mesmo já programando provas para amanhã, tudo isso, né? Já porque amanhã tem mais coisas, mas as conquistas foram essas, dentro do esporte. Fora em termos de corrida de rua, nunca fui campeão, mas também não fui tão ruim, né? Eu saí entre os 5 gerais e tal, então... Só que como não sou atleta de corrida, não dá pra pedir tanto, mas é bacana. É mostrar que é possível, né? Então a gente chega lá, entendeu? Entendi, professor. Já que você falou aí sobre o projeto, né? Vamos lá, que era um dos tópicos aqui, né? No caso, você começou com a gente lá no projeto do Atlético, né? Ainda quando era no Ernesto, Vitória, né? No Ernesto, isso. No caso, o que o senhor pensou que seria? O senhor pensou que seria só mais um time? Não, filho, não, de forma alguma. Eu acredito assim, todas as vezes que alguém se propõe a fazer uma ação
de juntar um grupo de jovens, um grupo de crianças para fazer algo diferente, não é uma brincadeira. É algo que você tem um sonho, é algo que você acredita, que você pode transformar vidas, que você pode tirar dali realmente. Eu sei que, infelizmente, a área do futebol é muito concorrida. A cada 1000, um se destaca. Não por não ser bom, mas um se destaca dentro dessa visão de conseguir seguir carreira, né? Mas eu sempre vi como um olhar em busca de trazer aquele sonho de vocês, que de um lado não deu para seguir, por não ter todo aquele olhar que deveria ter tido, né, das autoridades, seja municipais, estaduais, seja lá quem fosse, que a gente, infelizmente, só consegue ter esse olhar quando a gente conquista alguma coisa lá fora. Aí é que eles olham pra gente e dizem assim, tem um time bom aqui. Mas a gente não recebe apoio. A gente tem que dar a cara para bater, tem que sair, tem que pedir ajuda, tem que ir lá, Cara, é difícil. Então, assim, toda vez que eu vi, quando você estava lá, toda vez que eu pude, eu estava lá. Quando você não podia ir, eu estava lá. Quando não era eu, você, o Magno. E assim, eu acredito no projeto e estou lá. Por exemplo, nesse momento, eu vou fugir um pouco aqui da gente, mas eu acho que vocês já souberam que eu estou acompanhando a equipe feminina das Divas, né? Pois é. Quando me convidaram, eu fui muito relutante, porque eu não tenho tempo, né? Professor, mas porque como é que é isso? Antes eu estava na academia e no colégio, depois saí da academia e fiquei só no colégio, aí era durante o dia e a noite, porque a noite estava no Telina. Aí quando foi agora no final de junho, eu passei na seleção no Colégio do Eusébio, e aí tive que sair dos outros colégios, fiquei só lá, né? Só que aí a questão, o que deu? Não é porque eu mudei de colégio que as obrigações diminuíram. Ao contrário, tem outros projetos que eles lançam e eu tenho que estar acompanhando. Aí o pessoal das Divas, eu já tinha visto elas jogarem por aqui e tal, eu vi que tinha muita vontade, mas faltava um pouco daquele olhar mais técnico, aquela coisa toda, né? E o pouco que eu aprendi, eu tento passar. É tanto que eu não paro. Estou aqui, vou pegando um curso aqui, vou pegando outro lá para tentar aprender para trazer melhor. Eu já não assisto mais jogo como torcedor. Eu assisto com olhar técnico, com olhar crítico, né? Então não tem como. Independente de ser Brasil, seja quem for, estou tentando aprender com aquela maneira como eles estão jogando lá dentro, tentando observar o que está dando certo, o que está dando errado, para poder aprender com o técnico deles e assim por diante, né? Aí agora já estou tentando ajudar, tanto que assim, cara, as meninas conquistaram ali, não sei se vocês souberam, um jogo que teve da semifinal, elas chegaram a pegar o time principal do Aquiraz, saíram à frente 2 vezes, mas foram lá, as meninas empataram, foi um jogo muito bom, sabe? Claro, teve reforço de fora, teve uma menina do Ceará que veio, a goleira do Pacaju estava com a gente, entendeu? Foi reforçado, então assim, elas foram aprendendo a jogar também, porque eu sou muito exigente, vocês sabem disso. Eu tento trabalhar posições, trabalhar tudo isso. E essas meninas vieram para somar, então a conquista delas em ter chegado para um time que tem 1 ano, né? Chegar numa posição dessa ali de disputar uma semifinal, e eu acredito estar entre as 4 melhores entre essa região de praia aqui que participou, então é um mérito, né? Eu acho que é uma honra para mim também aprender um pouco com elas. E em termos do nosso projeto, ver que nossos meninos cresceram. Digo nosso projeto porque eu pude aprender também ali com vocês. Nossos meninos cresceram, que vocês estão levando à frente, né? Com todas as dificuldades, mas lutaram, arrumaram meios de inovar, de renovar, de fazer acontecer. E tem que ser assim, não tem outro caminho, né? Ou a gente acompanha as mudanças, ou a gente acaba ficando para trás, né? É dessa forma. É isso. No caso, o senhor falou aí sobre o futebol feminino, né? Tem um ponto aqui também do futebol feminino. Manda aí. No caso, o senhor foi campeão também no futsal, no torneio do Aquiraz, foi isso? Não, aqui no futebol feminino, o Vandinho tinha me chamado para ajudar de início, né? Tava desde do início do ano com o pessoal do Vandinho, né? Então eu tenho esse respeito, essa simpatia pelo time também de Aquiraz, né? A Val, aquela turma toda ali muito boa, né? Só que aí, quando as meninas das Divas começaram a procurar ajuda, né? Elas foram lá pedir ajuda pra gente e tal, e tinha 3 treinadores lá no feminino, e o outro sem treinador nenhum. Aí elas começaram a pedir, não tem como me ajudar, a gente disse, cara, não dá, eu não tenho tempo.
Porque, infelizmente, realmente, o tempo só tem um dia na semana. E eu disse, para um dia na semana, se o pessoal não tiver um foco de verdade, para mim não vale a pena. Eu não quero dinheiro, não quero nada. Só quero o compromisso do grupo. Porque é o meu tempo que eu estou deixando de fazer outras coisas no meu trabalho para estar aprendendo com vocês, passando por que eu sei. Aí, com o pessoal do Vandinho, a gente, com o Aquiraz feminino, a gente não deu para ser campeão nas competições que a gente estava, apesar que a gente chegou a semifinais, tudo isso, né? Time muito bom, mas aí pegou outros times que também tiveram seus méritos, acabaram passando por algum detalhe. E nesse agora, que a gente estava aí nessa Copa de Aquiraz, nesse campeonato feminino, não sei nem o nome que deram lá, né? O time foi muito bem na sua campanha, perdeu o primeiro jogo de 1-0, aí depois foi outro jogo de 7-1, outro jogo de 6-1 pra gente, esses 2 jogos. E esse quarto jogo era uma final pra gente, né? Porque para as meninas, como nunca tinha antes, deixa esse outro detalhe pra lá, né? Então, a gente chegou aqui e ganhou respeito, né? Se tinha gente que acreditava assim, o time das divas não vai conseguir chegar muito longe, mas foi um time que deu trabalho, muito trabalho, entendeu? Porque as meninas jogavam, aprenderam a se posicionar, aprenderam a jogar, fizeram o primeiro gol, sofreram o segundo. Vocês sabem que eu não gosto de jogar muito recuado. Tirava as meninas para frente, mas cansaram, ficaram lá atrás, acabamos levando 2 gols, porque eu dou 2 faltas. Faz parte. Nos pênaltis tivemos à frente, mas o emocional acabou balançando um pouquinho, aí erramos nos pênaltis, perdemos nos pênaltis. Faz parte também, tudo é aprendizado. Mas, por um lado, é bom que a gente aprender a lutar mais ainda, ter mais garra. Não deu para ser segundo ou ser primeiro, mas dentro da campanha que foi, eu queria que a gente está em terceiro dentro do município, por causa do resultado que foi, né? Mas foi muito bom. Não deu para ser campeão, mas elas são campeãs pela luta, pela força de vontade que chegaram até ali, entendeu? E sem contar que aquela goleira lá, que vocês viram aquela luva lá que ela recebeu, ela estava no time de Pacajus, que eliminou a nossa equipe quando eu estava no time do Vandinho, lá no Intermunicipal, né? O time de Pacajus eliminou nossa equipe. Mas, no entanto, você vê o respeito do futebol. As divas chamaram ela, mesmo sabendo que eu estava no time das divas, ela veio e a gente se tornou amigo do meu jeito. O futebol é bacana, muito legal isso. Pois é, e se tornou a melhor goleira da região, né? Ela falando pro Magno Janete que é interessante. Às vezes, nem só o título é que fica marcado na história, sim a trajetória, o caminho. Às vezes o caminho é mais importante que a chegada, né? Com certeza, entendeu? Se você não souber valorizar, eu vejo assim, se você não souber valorizar cada pedacinho, cada passo que você dá na estrada, quando chega lá em cima você não sabe o valor que tem o ponto final do cume, onde você chegou. Você vai construindo a estrada através das quedas, através da sua maneira de se levantar, através das pedras que você encontra como desafio, mas você coloca ali como se fosse uma base para subir. E assim, isso nos torna mais forte. Certo. Bom, professor, esse foi o último tópico, certo? A gente vai agora para as perguntas livres, certo? Ok. As perguntas que pode estar na live ou alguma pergunta que eu ou o Magno queira fazer aleatório, certo? Tranquilo. Uma pergunta que eu anotei aqui. Com quantos anos que o senhor iniciou, né, no caso da graduação de educação? Eu iniciei a graduação, filho, eu estava com 28 para 29 anos. E aí terminei ali com 32 para 33, entendeu? Que foi já justamente no meio do ano de 2012 para 2016, quando terminei tudo. Aí depois, logo assim terminando, já estava fazendo a pós. Quando estava terminando uma, já iniciei a pós, aí fiz a pós e continuei dentro dos cursos da educação física. Creio que essa informação seja importante, professor, porque às vezes há uma pressa de alguns jovens, né? E assim que terminar os estudos, fazer uma graduação, fazer uma faculdade. Porém, nem sempre a vida, né, o que acontece, nos permite, né? E eu acho que serve de incentivo para que os jovens entendam, né, que ainda há tempo. Sempre há tempo, filho.
Enquanto a vida é esperança, enquanto você respirar, não pare, corra atrás. Certo? É uma coisa que eu aprendi assim, você só não pode fazer se você colocar na sua mente que você não faz. Então, lute, não tem outro caminho, entendeu? Nós somos prova viva disso. Professor, Oi, filho. fala aí pra gente qual foi o maior sonho do senhor, né? E quais as metas que o senhor tem daqui pra frente? O senhor quer Bom, alcançar filho, isso? o meu maior sonho era conseguir ajudar minha mãe a ter uma casa própria, né? A gente sempre viveu, desde quando eu era pequeno, devido ao nosso pai ter ido embora, a gente foi morar de favor na casa de uma tia, que se tornou como uma mãe pra gente, já que ela sempre ajudou a gente e nunca cobrou aluguel por isso. A gente estava lá na casa dela até os 15 anos. Depois dos 15, a gente passou mais 15 no aluguel, né? Porque a gente veio para o Eusébio e a casa também não era nossa. Então, minha mãe tinha o seu sonho da casa própria e eu lutava para isso. E graças a Deus, quando a gente veio para cá, para o Aquiraz, através do trabalho eu passei 13 anos na mesma empresa, na RACO, e quando vim para cá a gente conseguiu, além de eu conseguir como esposa comprar nossa, ela conseguiu comprar dela como minha irmã. Então ela conseguiu realizar o sonho dela e para mim era um sonho que eu, mesmo que indiretamente, ajudei ali e foi realizado. É um projeto futuro, eu espero que um dia eu possa. Eu não sou muito ambicioso, não sei se pensar nisso. Tentar uma segunda graduação, acho que na área da saúde, como, né, sei lá, uma medicina para ajudar mais as pessoas, já que eu sou da prevenção, como a educação física, eu queria também ajudar do outro lado. E, se possível, né, ter um curso de técnico, não é barato. Queria fazer um curso mesmo, quando tiver tempo aí, para técnico mesmo, a nível de técnico de seleção, de time mesmo. Sei que vai ter que iniciar pelo C, pela Série C, e lá isso vai. Mas um curso desse é em torno de 3 mil e tantos reais. Para você passar um ano fazendo o curso, que vai desde as teorias, aprendendo tudo, e depois assumir um time ali para fazer o estágio com ele. Então, é uma das pretensões que eu sei que nem sempre eu vou ter essa energia de estar correndo com vocês. Então, preciso trazer esse conhecimento e aproveitar de alguma forma, né? Então, é uma das minhas metas, continuar correndo atrás disso. Aí eu vou correr, se Deus quiser, vai dar certo. Você falou aí sobre as formações, né? Realmente Uhum. é caro, né? As Tudo é formações caro. aí da CBF. Mas o que o senhor acha sobre a nova, eu vou falar, nova modalidade, né? Que está Hum. crescendo no mercado, que é o futsal. Ah, filho, muito boa. Já pensou em se E, aventurar já no futsal? filho, o negócio foi o tempo, que não deu ainda. Eu já tive até dando uma olhada no material, né, nas táticas, em alguns livros nessa área, mas ainda não tive como me jogar para esse lado. Mas é uma proposta bem bacana, sim, com certeza né? Você vê que é um esporte, é uma modalidade nova que vem crescendo e com certeza eu creio que não vai demorar, não sei se é modalidade olímpica ainda, eu acho que não, mas no futuro possivelmente será, certo? Porque o mundo está abraçando, né? E aí não vai ser diferente. Então, assim, esse ano não mais, que já está acabando, né? Mas quem sabe o próximo ano. Aprender um pouco e me jogar nesse meio, né? Para Sim, quem, professor. Ah, Oi, filhos. para quem não sabe, né, o futsal é uma das modalidades que mais cresce na área nacional e mundial também. E dentre as já consolidadas, né, futsal, vôlei, basquete, uma das mais transformadas pelas TVs abertas, né, e também no YouTube, no último ano, né, Uhum. no caso. Isso. Pode continuar, né? sobre modalidade, né? Falando um pouco sobre torneio. Não sei se o senhor sabe, mas a gente vai fazer agora o torneio interno do Atlético, categoria sub-15 e 17. E O como o Levi senhor falou, pô. tem curso sobre arbitragem, eu queria saber se o senhor tinha disponibilidade para poder apitar para a gente. Será dia 11, no nosso horário deste mês de dezembro agora. Se o senhor puder Dia chegar lá, 11 à tardinha, você é isso, tá vendo?
Final da Começa tarde? no horário do treino, né? 5 horas até mais ou menos umas 7 horas, 6h30, 7 horas por aí. Porque são 4 times, aí a gente quer fazer máximo 15. Estamos vendo até o tempo de Pronto. jogo, né? Se o senhor puder Bom, comparecer, será bem. não, com certeza. Será bom pra gente. Podendo comparecer, com certeza estarei lá, filho. Eu só vou ver como é que tá, porque assim, eu não posso prometer nada agora, apesar de que, por exemplo, esses últimos 4 finais de semana, 2 foram pro Enem, Uhum. tava como aplicador, né? Então, por mais que eu diga assim, vou descansar. Não, aí o colégio, não, representa o colégio, vai lá para o Enem. Aí já tem outras coisas, tem que fazer curso tal que acaba pegando no final de semana. Mas esse horário eu acredito que eu vou estar livre. Então, eu espero estar presente sim, tá bom? Show. Fico agradecido e, se Deus quiser, Nada, que é isso. dá tudo certo. Querendo ou não, é Vai. o primeiro torneio, né? A gente vai pegar como experiência. E se tudo der certo, a Isso. gente quer abrir para outras equipes, né? Fazer um torneio mais aberto, com mais equipes, uma premiação melhor. E se der certo, a gente vai tirar essa como experiência. Se tudo der certo, a gente continua. Show, show. Vai dar certo, sim. Uma organização e o pessoal querendo fazer acontecer, com certeza dá certo, viu? Fique tranquilo. Tá mais que convidado, professor. Obrigado, é uma Continuando honra. continuando aqui. O que é que você acha do esporte na cidade? Sobre o apoio da prefeitura, o desenvolvimento. Eu já moro Bom, aqui, né? pronto, filho, vamos lá. Agora a gente está tendo um pouco mais do olhar sobre o esporte. Eu gosto de ser bem sincero sobre isso, um pouco, né? Ainda não é o que nós esperamos, né? Mas já tem um olhar, já o Joaquim já está tentando fazer uma coisa, já fez coisas que ninguém fez em todo o tempo que eu estou aqui no Aquiraz, ninguém fez em todo o tempo que eu passei pelo Eusébio, né? Uma das coisas que eu sempre questionei, que o esporte ele está esquecido, né? Mas ele tem tentado fazer junto com a administração que entrou aí. Espero que eles continuem com esse olhar aí, tentar ajudar da forma que eles estão. Falta mais coisa? Com certeza falta. Mas já tem um pontapé inicial. E dessa forma a gente já consegue ter um olhar. Por exemplo, você viu que, não sei se já foi esse ano, apesar da pandemia, a pandemia não acabou, mas ela deu uma parada em tudo, né? E a gente, com esses retornos das atividades, tiveram algumas atividades ali, como você vê que já teve aquela brincadeira ali, já construíram aquelas areninhas lá na prainha, coisa que ninguém nunca tinha olhado, né? É para o povo, é para nós mesmo. Então, parabenizo essa ação, essa iniciativa. Falta mais? Falta. Essa é a verdade. Uma areninha só não resolve para a gente. Nós temos, eu acho que a gente deveria ter uma areninha como tem aquela central, deveria ter uma no Iguape, ter outra não sei onde, que é para o pessoal ter, todo mundo ter seu acesso, fazer um campeonato bem bacana, né? Não só para os adultos, mas para os jovens e as crianças também, né? Eu E acho não que só nesse, futebol. eu acho que Fala, filho. nesse ponto que o professor falou é muito importante. Eu acho que cada bairro, como está tendo. Hoje você não pode andar em certos bairros, né, por conta da Da facções, violência. criminalidade que Isso, é está tendo complicado. aí. Você não consegue nem ter sua liberdade de direito. Apesar que não é envolvido com essas coisas, mas no meu ponto de vista, se cada bairro tivesse uma quadra ou uma arena de futsal, isso seria muito importante para o crescimento do esporte dentro do município, dentro da cidade, né? Porque, Com querendo ou não, certeza. tem muitos times aí, muitos caras que a gente marca um amistoso, os caras não vêm com receio de, mas é Não, em bairro tem. tal, É, não vou andar lá não, vou evitar, entendeu? É pois é, complicado. então assim, isso. Aí, como eu disse, não só o nosso filhos aqui, Eusébio, Aquiraz, essa região, é uma região que ela é rica em todos os setores. Vamos dizer assim, em termos de natureza para se praticar esporte, não falta, né? Rios para se praticar esportes aquáticos também não falta. Por que não tem nada, né? Na parte do vôlei, do basquete, a gente tem um pessoal bacana também, mas são esquecidos. Se não é um professor ou outro que vai fazer alguma coisa, não tem nada, né? Então, tem um olhar agora, está tendo esse pequeno olhar aí, esse olhar que se voltou um pouco futebol feminino aqui dentro do Aquiraz, eu não vejo ainda nos outros municípios, mas isso já é uma oportunidade. Tem muitas meninas boas que, por exemplo, já tem menina aqui que vê o Ceará dar uma olhada, vê o cara de outro canto para dar uma olhada. Então, por quê? Porque começou a ver, existe acolá, mas se a menina só joga na rua dela, quem é que vai ver? O menino só joga na rua dele, como é que se vê?
né? E a gente sabe que você só consegue visibilidade quando você está dentro das fases finais de uma competição. Nas primeiras rodadas ninguém te olha, a não ser o pessoal daqui mesmo. Diz assim, pô, gostei do jogo daquele cara, será que ele dá para ele jogar no meu time em tal tempo, tal, entendeu? Mas fora isso, e a gente tem, cara, nossa região é muito rica, então por que não aproveitar um pouco de cada um, investir um pouco em cada canto e aproveitar todos esses talentos que se perdem? Por que que o Brasil não é uma potência no esporte? E era para ser. Tão como a China, tal como os Estados Unidos. Por quê? Porque não tem incentivo desde a escola até a formação lá. Eles, olha, só uma partezinha, o dinheiro até existe, mas não tem investimento. Não tem olhar. Você vê ali o Centro Olímpico, ele foi construído, mas quem tem acesso? Só no período dos Jogos Escolares. Depois disso, acabou, meu amigo. A única coisa que tem acesso é aquela pista de skate acolá, que o pessoal vai para acolá. Mas o resto é coisa que muito dinheiro para ficar jogado ali, entendeu? Então, e aqui? Agora tá aquela obra ali que eu espero que ela termine daquele ginásio, que eu não sei quando é que termina aquele negócio, já tá com 2 anos para 3, não sei, né? Que a gente espera ser concluído, né? E o negócio não anda. Esperamos que ele ande, porque é pro pessoal do centro, a gente tem que ficar pedindo favor às escolas, aí nem toda hora a escola abre, mesmo a gente tentando fazer um negócio bacana, um trabalho que você está tentando tirar. Não é muito melhor você ter 20 jovens jogando ali do que estar com a mente sem fazer nada, cara, ociosos, né? Teve uma vez que eu estava ainda, acho que estava com vocês ainda, não, com vocês não, estava antes de estar com vocês, eu estava levando os alunos do LIA para jogar naquela areninha ali, né? Então a gente pegou 1, 2 vezes, tal. Quando foi na terceira vez, toda semana tem que pegar autorização. Pô, tudo bem. Mas aí quando eu entreguei a autorização na segunda-feira para saber se na sexta podia fazer o racha, quando chega na sexta-feira o cara diz, não dá não, porque tem outro pessoal na tua frente. Cara, por que não me avisou logo? Aí eu falei para ele, disse, olha, me desculpe, mas vocês preferem ver 23 jovens perdidos por aí do que praticando esporte? E depois vocês vão culpar quem? Né? Então é isso, eu acho que dentro desse olhar, o esporte precisa ser mais olhado, não só o futebol, mas todos os esportes que tenha, porque não existe só o futebol, né? E só o futsal. Claro que a gente está nessa pegada aqui, mas o vôlei, o basquete, o pessoal da corrida, o pessoal do ciclismo, a gente tem um espaço muito rico para tudo isso. Você vê aquele cara que é campeão de canoagem, aquela coisa toda, o cara não tinha nem... Foi para uma lagoa, aprendeu lá, hoje o cara é um dos melhores do mundo. A gente tem o Maceió que não é fundo, por que não fazer uma escolinha lá? Eu levei um projeto para a prefeitura, deixa para lá a história, né? É outra coisa. Mas, cadê que começou? Nada. Então, é isso aí que estou falando, falta o olhar. Mas eu espero que essas novas gestões comecem a olhar para isso, porque tá vendo que tem como ter retorno, né? Não é só retorno financeiro, não. É retorno de visibilidade. Se você consegue colocar esse menino no mapa, o teu nome entra no mapa, a gestão entra no mapa, o município entra, diz assim, esse cara aqui é lá do Aquiraz, esses meninos são lá do Aquiraz. Por exemplo, a gente tem aqui o campeão de surf, o Augusto lá, o cara, e o cara é monstro. Você vê, pescador, gente fina. Foi através do quê? Da família, do pai, da luta dele de acreditar. Agora tem aquela escola de surf lá, de kitesurf, aquela coisa toda. Então, por quê? Porque o cara acreditou. Agora o pessoal olha, né? Então, faz parte. Vamos esperar que tenha esse olhar mais técnico, mais clínico, que possa ir lá no pequeno, não é só quando o cara já está conquistando, mas quando o cara está pequenininho para poder incentivar todos, né? Aí, eu concordo, professor, e acho que além do investimento em equipamento, eu creio que seria mais importante investir nos projetos, porque se você prestar atenção, em todas as localidades têm um projeto, seja ele de vôlei, seja ele de basquete, seja ele de natação, seja ele do que for. Não precisa da prefeitura criar o seu projeto, já existem vários projetos. Se pegar só aqui, cada projeto desse fizesse o investimento mínimo que eles podem dar, creio eu que seria muito mais vantajoso para os projetos. Se você pegar, em cada região do município tem um time municipal, tem uma modalidade. A gente, como o senhor falou, a gente só tem possibilidade de uma final quando vai para um campeonato.
Já foi falado até aqui, eu acho que pelo Henrique, se fosse investido melhor, né, nos projetos, com certeza sairia mais, teria um time profissional, quem sabe, no campeonato. Seria, com certeza. Também penso assim. Porque, por exemplo, você vê que esses campeonatos rolam, todo ano tem campeonato. Claro, teve o pico da pandemia, parou tudo, mas retornou agora. Mas cadê a seleção dos municípios? Né? E não é tirar um time que foi campeão, não. É tirar os melhores de cada time e formar uma seleção representando o município. Tem município, que não adianta citar o nome, que eu vi o cara, ele tinha o nome do município, mas a seleção, a maior parte dos caras vem de Fortaleza. Isso não existe, cara. Aí o pessoal lá dentro do município jogando bola, mas adianta de quê? Né? Gasta com passagem, tem um cara que vem tudo de lá, às vezes o cara é todo do outro lado da cidade, mas está carregando o nome do município como se fosse de lá e não dá oportunidade para o pessoal da terra. Né? Então a gente tem muitos talentos que se perdem, muita coisa que não anda porque não tem esse olhar. Dentro desse, não adianta só fazer o campeonato se você não vai tirar dali os talentos para poder fazer a seleção, é bom, com certeza, vale para não dizer assim, a gente está falando, pelo menos alguém olhou, mas tem que ter aquele olhar de dizer assim, não, daqui a gente vai tirar, ó, pessoal, vamos olhar, vamos contratar um cara bom, vamos fazer uma equipe boa para a gente colocar o nosso município dentro do futebol cearense, representando, pô, Horizonte, todo canto tem uma quadra. Horizonte, hoje está entre os principais times do estado. Né? Já jogou até contra o Flamengo na Copa do Brasil. E aí, por que a gente também não pode? Né? Cara, por que a gente também não pode? Pode, mas tem que investir, não é só querer, acho que dá. Não, não é acho que dá. É trabalho, é um projeto a longo prazo. Não é isso? Você falou sobre os incentivos, né? A gente também vê muita iniciativa privada, né? Alguns times que conseguem pegar, ou muitas vezes, eu sempre falo para o Magno, os patrocinadores, né? Que é quem incentiva os jovens, né? Eles que bancam passagem, inscrição em campeonato. A gente também tem os projetos de luta, né? Tem a V8, tem é verdade. Bairros, né? Isso. Professor, você tem a experiência nos dois municípios. Como é que é o esporte lá no Eusébio? É parecido com o que ocorre aqui ou tem uma melhor distribuição? O senhor pode explicar um pouco para a gente? Sim, pelos anos anteriores que eu vivi lá, né? Eu acho que aqui está começando a ficar melhor. Sendo realista, né? Apesar de serem, vamos dizer que basicamente a mesma administração, já que vem de pai para filho, assim por diante, não importa entrar nesse lado político, né? Mas lá, antigamente tinha uma seleção de handebol que era uma das melhores seleções de handebol da Norte e Nordeste. Hoje onde é que tá? Não tem mais. Porque não tem mais. O professor era um dos melhores, eu mesmo cheguei a treinar algum tempo com eles, né? E ele era pago pela prefeitura. Acabou o pagamento, o cara foi embora. Ele não vai ficar fazendo projeto de graça, gastando gasolina, gastando tempo, quando tem alguém que pague para ele, ele precisa disso, né? Hoje, o badminton dentro do Eusébio, ele é muito forte, porque um dos professores de lá acreditou no projeto, mas ele começou sozinho, né? Ele investiu sozinho, então ele começou na faculdade, da faculdade ele tornou um projeto piloto, começou com 2 alunos dele, lá na quadra do Neuza. Depois ele começou a conquistar mais gente, aí entrou, hoje ele tem campeões sul-americano e tudo do Eusébio. Tudo do Eusébio. Ele é técnico de badminton internacional, participou das Olimpíadas, tem todo o meu respeito, cara, é muito gente fina, cara. E assim, ele acreditou, né? Ele fez o que foi sozinho, não foi porque teve, vai ter incentivo, não. Ele foi lá com a luta, com os atletas dele, vamos lá, pessoal. Sempre tem competição, se você observar, o nome dele é Sherlock, o cara é fera. Então, todas as vezes que ele pode, ele tá numa competição, se você vê os alunos dele, os atletas dele, estão nos jogos escolares, estão dentro da fase nacional, todo ano ele leva. Quando não é só para os jogos escolares, representando aqui o Ceará, ele está representando o Ceará, mas fora de jogos escolares, representando a Norte e Nordeste, em parte sul-americana. Quando ele não leva ninguém, mas ele está competindo como tá ali representando a arbitragem cearense. O cara é muito bom, entendeu? Olha aí o professor aí. Grande professor Cristiano, esse cara aqui é bom, viu?
Olha aí, esse cara vocês devem convidar ele também, o Cristiano aí, Cristiano Paraguaçu, lá do Pará, viu? O cara é monstro. Muito bom mesmo. Tem 2 esportes que depois quero que vocês conheçam com o cara aqui, que ele é bom. Pode falar, professor, depois a gente troca uma ideia de novo aí. Esses 2 meninos aqui, professor, são muito bons. Meus, vamos dizer, ex-atletas, né? Hoje são professores aí, dentro da área que estão ensinando aí. Eu estou aprendendo com eles aqui e convidaram a gente para esse papo resenha, né? Como eles chamam, né? Eu estou aqui aprendendo um pouquinho, né? Ai, ai. Quando puder, pode pegar o contato desse cara que ele vai falar do esporte dele. Ele é referência lá no Pará, entendeu? Dentro dos esportes, ele trabalha com 2 esportes diferentes. Sei que eu estou fugindo um pouquinho do nosso assunto, mas só para vocês conhecerem. É o cara, viu? Muito bom. Alguma pergunta, Magno? Mas... Só já tá cansado de ver minha cara, tá todo mundo indo embora. Faz parte, eles estão cansados, é natural. Amanhã tem luta, né? Se alguém estiver na live aí e quiser fazer alguma pergunta, pessoal, pode Manda colocar aí, aí. pessoal. O professor Se tá puder, se aí. der tempo aqui, se vocês não tiverem com sono, dá pra gente responder. Se a gente tiver Olha alguma aí, professor, dúvida, falando, mestre. alguma pergunta aí, pode ir. O professor parabenizando aí vocês aí, serem os grandes mestres agora, né? Eu sou apenas um aprendiz, tá bom? Sempre aprendiz. Aproveitando já que ninguém tá falando nada, né? Não tá falando nenhuma Tudo bem. pergunta aí, por enquanto. O que é que o senhor acha da Copa do Mundo, né? Vamos falar de Copa, né? Brasil, graças a Deus, Pronto, como classificado. O que é que o graças a senhor Deus, acha? O senhor mas... acha que o Hexa vem esse ano? Ou vamos bater na Filho, trave de se novo? o Brasil jogar como jogo hoje, eu fico preocupado. Porque eu sei que assim, acho que nós todos nos tornamos técnicos quando a gente começa a olhar o time, a seleção brasileira de forma mais crítica, né? A gente sempre tem uma seleção, a nossa seleção, né? Mas aquela maneira como jogou no jogo passado, quando fez as alterações, o time se soltou, voou, você viu que tinha 4-3-3, se eu não me engano, time jogando bem solto. Hoje o time estava jogando com 4-4-2, eu entendo que era um time, o outro time também não era um time que você tivesse que desmerecer de forma alguma, mas era um time de menos ataque, então a gente deveria atacá-lo em vez de recuar. E a gente perdeu a referência, a gente tinha o Paquetá, que era para ser um cara de ajudar ali na marcação, que a ação estava como atacante, eu não concordei com aquilo, apesar de que o Tite é o cara, né? Então, a visão dele, eu acho que ele estava fazendo um teste, né? A gente tirou o terceiro atacante, né? Se você não quer o pessoal dentro da sua defesa, o que você faz? Coloca o nosso pessoal para atacar eles, claro que com sabedoria, né? Coloca o pessoal lá. Agora, você recuar o time, colocando ali, e ainda trocando algumas peças que não estavam rendendo, não é porque ele não fosse bom, é porque eu acho que não estava na posição que eles são tão bons, né? Você viu quando começou a mexer na equipe, pronto, os caras evoluíram de novo, correram, o Vinícius antes não tinha como andar, toda hora que ele tentava, a jogada era só do lado dele, pegava a bola, já estava sendo marcado, então quando entrou o Rodrigo lá, já deu aquela desafogada, entrou os outros ali para dar aquela força, cara, o time andou, né? E começou a bailar, né? E o gol saiu o primeiro, foi cancelado, o segundo deu certo, então é isso aí, e parabéns, né? Mas a Copa não tá fácil não, viu? Não tá fácil, eu acho que assim, para o pessoal que achava que os favoritos era só os 8 que estavam lá, já estavam aí brigar entre si, se dormir, perde a vaga e fica só assistindo. Como eu falei pro Jardel, professor, falei para ele, né? O Messi, os argentinos lá, no país deles, o pessoal tem o Messi como Deus, né? Cristiano Ronaldo, o pessoal trata como rei. E são 2 caras que não tá jogando essa bola toda, também pela idade, né? A gente tem que ver, mas são muito importantes pro futebol, a história que fizeram. E o brasileiro torce pro Neymar quebrar a perna, né? Às vezes eu fico sem entender isso aí. Você vê hoje, o Neymar fez falta no jogo. Ah, mãe, tu tá dizendo isso porque tu é fã do Neymar. Não, eu tô falando isso como o cara que assiste futebol, o cara que gosta de futebol, que joga futebol. Eu sei, o tempo que eu venho jogando, eu já entendo um pouco sobre isso. E eu vejo quando o Neymar tá no jogo, ele incomoda os caras, ele atrai a marcação. Se você ver, os 2 gols que teve, né? saiu dos pés dele. Ele recebeu a bola, atraiu 3 marcadores, deu no Vinícius levou, deu no Richarlison. O Richarlison dominou e fez o gol. Mérito do Richarlison. Mas tinha 3 jogadores cercando o Neymar.
Mas ninguém vê isso. E hoje ele fez falta. Fred não conseguiu jogar, Paquetá não criou. Se o Tite não tivesse colocado o Rodrigo, não tinha saído do gol, não. É complicado. 0x0. Naquela formação que o Neymar entrou no jogo passado, eu não fiquei muito feliz não, porque ele, cara, o Neymar é um jogador de velocidade pela ala, né, onde ele sempre se destaca. Ali ele não tem como fazer muita coisa, porque em todo lado que ele se movimenta tem muita marcação. Ele já é um cara que vai ser marcado naturalmente, né? Assim como o Messi, como o Cristiano Ronaldo, eles vão chamar marcação. Quem é referência vai chamar marcação. Mas como é que eu faço para abrir um time, né? Por mais que ele seja um cara de criação, você viu que ele não conseguia chegar com tanta como ele consegue quando ele está no lado que ele joga bem, que é ali na ponta. Lá ele vai e ele consegue proteger um lado, que é o lado justamente onde ele puxa ali, que é as costas dele, ninguém vai chegar nas costas, então pode vir até 3 jogadores marcar ele de frente. Mas ele tem a segurança de que ele consegue se movimentar, fazer os dribles dele e armar a jogada e partir para dentro. Ali, por mais que ele tentasse fazer isso, sempre tinha o risco de ter alguém nas costas, e eu acho que isso já mata o jogo dele, né? E ele não conseguiu evoluir tanto naquilo ali. Então aquilo ali acabou matando. Mas eu entendo também, que, ó, meu ponto de vista, que aquilo ali ocorreu porque tem muita gente boa na posição dele. Então, para que não fosse sacrificado, né? O Tite resolveu colocar o Vinícius, que está em alto nível, né? O cara é muito bom. Tá lá puxando o time por aquela ponta. E como o Neymar é um cara que vem, puxa a marcação, ele puxou. Vamos chamar o cara para cá, para o meio, para a gente não perder essa referência. Porque com certeza você viu. Os caras aí, teve uma hora que eu 4 caras, mas cara que chama muita marcação tem que soltar a bola. Senão ele vai levar pancada. E a gente perdeu por enquanto ele. Espero que ele se recupere logo, né? Mas leva a bola pro canto e vai embora. Não tem pra onde correr. Esse cara de criatividade, mesmo que vocês que jogam aí, quando segura um pouquinho mais, o cara bate, vocês acham ruim. Mas é natural. O cara vai bater, né? Tem que soltar a bola e já passar para criar, porque eu sei que incomoda, principalmente quando tem cara que não entende, né? Aí derruba logo o cara e tal, isso não é legal, mas acontece. Mas assim, eu acho que a gente tem uma grande seleção, né? Tem um time muito bom. Se o pessoal estiver nas posições certas, dá para arrastar. Agora tem que continuar jogando com aquela garra, jogando solto e perturbando. Jogar recuado é puxar o time para trás. Eu não sei se vocês puderam ver o jogo. Agora eu vou voltar aqui para que é o local. O nosso jogo entre as meninas do Vandinho e o nosso das Divas ali, eu tive que jogar. Eu fui. Como é que eu posso? Eu fui. Se nem é a palavra. Fui ousado, pronto, é essa palavra. Eu coloquei 3 pessoas lá dentro, coloquei só 3 no meio e 4 para trás. Mas ele esperava talvez um esquema mais recuado, já que ele tinha um time muito talentoso. Mas como é que eu podia segurar o time dele? Atrás, não. Era lá mesmo incomodando. Eu deixei as 2 meninas abertas, mais 3 ali no meio e fui embora. É tanto que a gente conseguiu segurar. E quando foi no segundo tempo, as meninas começaram a recuar por causa do cansaço. E aí você vê, começaram a fazer falta boba. 2 gols de falta. Aí isso que eu tiro, faz parte. Me lembro agora que nem o primeiro jogo, né? O técnico Aí o Lucas Aguiar perguntou se, falou em entrevista, né? Perguntou se ia ficar alguém para defender por conta do ataque do Brasil, né? No primeiro jogo. Tinha praticamente quase 5 atacantes, né? O Paquetá mais aberto na frente. Diferentemente desse jogo de hoje, né? Eu acho que tem muita dificuldade na criação, porque o Paquetá não é um criador. Ele é um jogador mais de saída ali, ele joga como segundo volante, né? Para dar aquela saída ali. Uma saída rápida, né? Na contenção e ele na saída. Eu acho que ele estava realmente na posição errada. Como o senhor falou, todos nós somos técnicos, né? Isso. E no lugar dele, eu teria tirado o Fred, e logo depois que ele saiu, levou o cartão amarelo. Teria colocado o Paquetá na posição dele e o Rodrigo na posição do Neymar, né? Que perfeitamente. As operações naturais. Temos essa visão, né? Creio também que sofreu muito por conta da linha de 3 zagueiros, né? Que improvisou o lateral direito. De ter colocado o Daniel com a experiência, ele não corre tanto quanto os outros, não por causa da idade, né? Mas a experiência que ele tem, cara, e também ele ia chamar um pouco daquela marcação que os caras vão pra cima. Então ele abriu o jogo, aquele lançamento que ele tem, que lança o cara lá na frente, cara, é perfeito. Mas é isso mesmo, é o nosso Tite, né, o cara? Também tem que dar um mérito também, o Bruno Guimarães, né, jogou muito, o cara entrou, mudou o jogo também. Jogou muito bem, jogou muito bem.
Casemiro, jogo passado, o cara jogou fino e foi premiado hoje com um gol, né? Um golaço, né? Isso é Golaço, golaço. futebol, é futebol. É isso aí. Pois Só é, filho. agora o Magno falou um ponto importante, sabe? Sobre ninguém percebe, mas a preparação hoje dos jogadores está diferente, né? Por exemplo, o Casemiro, ele é um volante e na última partida ele foi o que correu mais. Correu 11 quilômetros em uma partida. No caso, sobre a preparação das equipes, o que o senhor está achando da imposição física de todas as equipes da Copa? O que o senhor percebeu de diferente? Bom, filho, eu acredito, pelo que a gente está vendo, que não estão se esperando mais só pelo talento. Ele sabe que o talento ele pode resolver em um lance ou outro, né? Mas você viu, acho que vocês puderam assistir o jogo também hoje de Portugal, né? Cara, era lá e cá, lá e cá. Então, tinha que ter preparo físico. Não tem como. Era um ataque lá, um ataque cá. E o pessoal, foi 1-1 o jogo, não, aquele outro jogo, tá? Não. Foi um jogo muito bom, mas estava lá e cá, lá e cá. Então, a Portugal sobressaiu ali no finalzinho, mas não porque o outro time não jogasse, né? As seleções estavam as duas, de um lado para o outro, aquela luta. Então, assim, tem que ter preparo físico. A gente fala sempre isso, mas os nossos meninos, nossas meninas, sempre acham que já estão prontos até o momento do jogo, né? É onde começa a pesar, né? Joga os primeiros 15, 30 minutos, e se pegar uma equipe bem preparada, fica na roda, né? Então, eu vejo que assim, nossos treinadores a nível mundial, eles têm visto muito isso. Deixar atletas super preparados para isso, não apenas para o seu melhor dentro do seu talento, mas dentro do físico pela equipe. Porque quando o cara mais talentoso está precisando, tem que ter alguém acompanhando ele, senão ele vai cair, não tem quem pegar essa bola, né? Para ele poder armar a jogada, tem que ter alguém lá dentro para poder receber essa bola, tem que acompanhar em velocidade. Que quando parte, você vê que partia 3, 4 no mesmo ritmo. Não era um cara só, que aí depois o pessoal anulava ele, entendeu? Então tem que ser assim mesmo, né? Tanto que eu falei até o Magno, né? Sobre alguns pontos interessantes, né? O pessoal sobre o resultado de Arábia e Argentina, Japão e Alemanha. Porém, todo mundo está se preparando, né? Todos os jogadores jogam na Europa, em seus times têm uma baita estrutura. Todo mundo está chegando no auge físico, né? Teve outro jogo também, eu acho que é a Inglaterra e Estados Unidos. Todo mundo esperava um grande jogo, brilhando a seleção favorita. Porém, foi surpreendida pelo físico, né? Pela tática também, imposta por alguns. É verdade. Se acreditava que os pequenos, dentro de nome, iam só aceitar a chegada por causa... Não, estão sendo surpreendidos. O próprio Japão surpreendeu a Alemanha, né? Você vê ali, a Arábia Saudita também não ficou para trás. Foi lá e fez o que deu para fazer e fez bonito. Então, deu trabalho, né? Então, assim, o mundo está mudando e quem não acompanha as mudanças vai ficar assistindo. A gente tem que ver isso. Os pequenos, que a gente chama de pequenos dentro de nome, eles estão buscando aqueles que sabem fazer para ajudar dentro dos seus países, dentro dos seus clubes, para ensinar o que tem de melhor, não só dentro de talento, mas o que pode ser melhor dentro da performance física. E aí você está vendo o que acontece aí, né? É isso. Quem é aí que tá jogando na Europa aí, o Mesquita? Davi. Tá certo, tá certo. É isso aí. Teve outro cara ali que também falou, o Lucas, acho que era o Lucas, né? Um abraço pra turma aí, viu? Tá certo, filho, é isso mesmo. Estava falando sobre preparação, professor. As seleções aí estão se preparando há bastante tempo. Né? E às vezes o pessoal se prepara para um jogo, um campeonato e tal, e não vem o resultado esperado e já se frustra, né? Tem times aí se preparando há 4 anos, há 6 anos. Por exemplo, o Canadá vai sediar a Copa daqui a 4 anos. Com certeza a preparação dele já começou. Com certeza, filho. Eu acho que aquilo ali, ele sabe que o esporte no Canadá, o futebol não é tão forte. Mas nem por isso eles não estão se preparando para isso. Vê que eles, quantos anos no Canadá não entravam na Copa, né? Então, para eles estarem ali, estar se preparando para isso, fizeram o seu primeiro gol hoje na Copa, né? Acho que foi hoje, foi ontem, não lembro. Tantos jogos que vai passando, mas o primeiro da história deles ali, bacana, cara. Então, assim, e eles estão de olho. Se a gente consegue chegar até aqui, por que não fazer bonito na nossa casa? E tem que fazer, né? Então, vamos preparar. A própria Alemanha, você viu que ela passou um bom tempo para poder
conseguir se levantar de novo. Quando veio, deu 7 ao nosso Brasil e agora já não está mais essas coisas todas, mas não pode subestimar não, entendeu? São equipes que a gente tem que sempre estar de olho, tem que estar observando, aprendendo. Eu gosto muito de dar uma observada nas formações táticas de cada time, porque eles vão com o que tem. Se eu tenho um Neymar na minha equipe, é claro que eu vou jogar usando a minha peça-chave. Se eu não tenho, eu tenho que formar uma equipe que tenha condições de trabalhar mais por equipe do que usar os talentos individuais, né? Mas deixa de bola, foi isso aí. A Kailane aí, ó. Eu acho interessante também as táticas, né? Por exemplo, em algumas equipes, ela entram no início da partida mantendo uma tática e quando volta no segundo tempo voltam totalmente diferente ou com a entrada de algumas peças, né? Isso. Às vezes o pessoal assiste o jogo e não percebe essas mudanças táticas. O que você acha sobre isso aí na Copa do Mundo? Filho, é porque assim, a maioria, né, nós assistimos como torcedores, né, espectadores, né, então a gente que está tentando aprender um pouquinho desse mundo do futebol, seja lá dos esportes, a gente tem que ver assim, se a gente mantiver a mesma tática, possivelmente o cara já é como numa luta vamos dizer, uma luta de boxe, o cara sempre está atacando só de um jeito, quando chega no próximo round, vou dizer assim, olha, ele só ataca em cima, pega ele embaixo. Então, da mesma forma no futebol. Eles estão vendo que sempre cai, por exemplo, deixa eu ver aqui. No jogo anterior do Brasil, estava caindo mais por um lado. E o cara disse, não, só ataca pela esquerda. Vamos fazer o quê? Aí o cara tinha um lado morto do campo. Então os caras aproveitavam, tentavam fazer. É tanto que os 2 gols foi do mesmo cara, né? Pelo mesmo canto ali, o cara estava lá. Então, assim, se não mudar, você fica muito propenso a ter um resultado não tão bem esperado. Por quê? Ou eu aprendo a me adaptar, a mexer dentro e os meus jogadores estarem prontos para isso, ou então tem um grande risco do outro time já estar estudando a minha... Porque o primeiro tempo eles tiram mais para um estudo, quando não saem esses gols. E para o segundo, para anular as peças que possam fazer diferença da outra equipe. Entendeu? Então, tem que ser mesmo, tem que ter estudado. Isso é questão de estudo, né? Não é porque eu acho, né? Ou aquele cara acha. Ele estuda para isso, ele estuda para ver que aquilo ali funciona. Então, é dessa forma. Eu acho que a internet está começando a cair aí, está dando uma balançada. Tá ouvindo? Eu tô vendo, pouco, mas tô. Pronto, Mas as imagens estão meio embaçadas, né? entendi. Eu acho que Caiu, eu Magno. creio que foi isso, certo? Acho que o Pronto, pessoal aí do chat não tem mais nenhuma pergunta, certo? Então a pronto. gente. Vamos encerrar, né? Bom, eu quero agradecer a todos, dar uma boa noite. Boa noite às meninas aí, pessoal que veio chegando aí. Pena que no finalzinho, mas foi show. Bom estar com vocês e uma honra, tá bom? Que Deus abençoe. Aí, pessoal, acho que foi a internet. Oi. Filho, é assim mesmo, faz parte. Vou deixar... Pois é, mano, a gente tava falando aqui que eu tô saindo agora, né? Deixar vocês aí e tal. Tá um pouquinho tarde já, o pessoal tem que dormir. Amanhã tem aula, a maior parte deles. Não quero ninguém dizendo que tá atrasado por causa do Jorge, né? Vamos dormir, vamos dormir. Valeu, professor. Obrigado, Tá bom, viu, pessoal? Nada, eu que agradeço, tá bom? pelo comprometimento também, certo? Nada, E é que isso. Vamos pra cima. Deus Vamos quiser, lá. Deus abençoe. Um abraço para todo mundo aí, pessoal que estava assistindo, tá bom? E quando puder, chamar aquele cara lá, viu? O cara é monstro. Beleza. Muito bom. Lá no Pará ele é referência, tá bom? Show. Qualquer coisa, eu passo o contato dele depois. Beleza. Até mais, pessoal. Deus abençoe vocês, viu? Com Deus, Tchau. boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau. So anytime you stop me, you want your